Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Hoje é dia 18 de junho de 2024, terça-feira, e o manancial de hoje pede que seja cantado o hino do cantor cristão de número 328. Na verdade, o nosso manancial ele vem pedindo, acho que em vários dias, acho que dia 16, 17, 18, acho que dia 19, 20... Todos esses dias, ele vem pedindo que seja cantado o mesmo hino. 328, esse hino é lindo, maravilhoso, só que eu já cantei esse hino no manancial do dia 14 de maio desse ano, 2024. O 328 é o Sossegai, né? Aqui ele canta. As ondas atendem ao teu mandar, sossegai, sossegai. Um hino muito lindo, né? Você pode achar esse hino pelo manancial aqui do nosso canal, do meu canal, né? Do dia 14 de maio. Ou você pode buscar aí no Google também esse hino, Sossegai 328. Então, por conta disso, eu vou cantar um louvor, né? Que fala do amor de Deus por nós, né? Eu escolhi a música Ousado Amor, do Isaías Saad. Vamos então? Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor
amor de Deus, ou que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Obrigada, Jesus Cristo, por esse amor tão impressionante que nos ama, mesmo a gente sem merecer, né? Mesmo que a gente não mereça, o Senhor nos ama, né? Mesmo antes, quando ainda éramos pecadores, o Senhor nos amou, né? Nós te amamos, Jesus, porque Tu nos amaste primeiro, Senhor, meu Deus. Obrigada por tudo, Pai. E o manancial de hoje foi inspirado na passagem bíblica que está em Mateus 14, versículos 14 até o 33. Vamos à leitura? Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Amém. Aleluia, Pai. Obrigada por essa passagem. E o manancial de hoje foi escrito por Rodolfo Nascimento, com o título Verdadeiramente o Filho de Deus. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O dia do famoso vendaval começou maravilhoso.
Jesus passou horas curando e ensinando uma multidão. Depois de um longo dia, os discípulos perceberam que a multidão estava tão impressionada com Jesus que preferiu ficar ali, em vez de se alimentar. Então Jesus recolheu o alimento que eles tinham, apenas 5 pães e 2 peixes, e o multiplicou milagrosamente. À noite, os discípulos entraram no mar da Galileia e enfrentaram um intenso vendaval. Jesus foi até eles andando sobre o mar e cessou os ventos quando entrou no barco. Imediatamente, os discípulos reconheceram o feito espetacular de Jesus e o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Imagine isto. No mesmo dia, os discípulos viram Jesus curar milhares de pessoas, multiplicar alimento, andar sobre o agitado mar e acalmar um vendaval. A conclusão óbvia deles era que Jesus era divino, por isso merecia ser adorado. Essa era a conclusão óbvia dos discípulos, mas muitas vezes não é a nossa. Provavelmente você já viu doentes terminais sendo recuperados. Você já viu a provisão chegar quando não existia mais esperança, ou escapou da morte de maneira impressionante. Qual foi a sua conclusão? Jesus é o único que merece louvor em cada uma dessas situações. Ele é quem tem domínio sobre tudo, pois tudo foi criado por Ele. Meu desejo sincero é que você perceba quem é aquele que cura, alimenta e cessa os ventos, e percebendo isso, faça como os discípulos, adore-o, dizendo que, de fato, ele é o Filho de Deus. Ó Senhor, aleluia. Jesus é o único que merece louvor em todas as situações. Ele é quem tem domínio sobre tudo, pois tudo foi criado por Ele. Amém, Senhor meu Deus. Obrigada, Jesus Cristo. Ah, que manancial lindo. E é verdade, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, somos dele. Né? Que a gente possa se lembrar sempre disso, né? Em qualquer situação, na tristeza, na alegria, né? Na necessidade, na bonança, que a gente nunca se esqueça do Senhor, que sejamos gratos em tudo e não fiquemos ansiosos por coisa alguma, porque Ele está no controle de tudo, né? Sempre esteve. Não fiquemos preocupados com o dia de amanhã. Quem é que pode acrescentar um dia a mais em suas próprias vidas? Ninguém pode fazer isso. Somente Deus pode, né? E Deus é bom o tempo todo, né? E Ele faz milagres, inclusive nos dias de hoje, né? E cada dia é um milagre, né? Você acordar, ter novamente o fôlego de vida para respirar e viver mais um dia é um milagre. Seja grato por isso. Você teve tantos livramentos ontem e será que você percebeu? Muitos livramentos a gente nem percebe, né? Mas o Senhor está ali, né? Nos livrando, dando a provisão. Ele é a nossa provisão, né? Que a gente não fique fixado o olhar nas circunstâncias ao nosso redor, que a gente tenha o nosso olhar fixos em Jesus Cristo apenas, pois Ele sabe o que nós precisamos, Ele é a nossa provisão na nossa vida, todos os dias, até o fim e para toda a eternidade. Jesus é tudo para a gente, né? A gente precisa manter os olhos fixos no alto e não nas circunstâncias, né? Nessa passagem bíblica onde Jesus andou, né, pelas águas do mar, sobre as águas do mar, né? Ele mandou o discípulo dele ir até ele, né? E o discípulo dele estava indo também, andando sobre as águas do mar, porque estava com os olhos fixos em Jesus, né? Mas quando ele começou a olhar a tempestade ao redor, as ondas, né? Ele começou a ficar com medo e começou o quê? A afundar, né? Começou a afundar, porque ele estava olhando as circunstâncias. Ele parou de olhar para Jesus. Não façam isso, né? Isso é um grande exemplo para que a gente possa seguir. Não olhem as circunstâncias, não olhem. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Jesus Cristo, né? A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Olhe para Jesus Cristo, né? Tudo é para o seu crescimento, tudo é para a sua evolução, né? Tudo tem um propósito nessa vida.
Então, que a gente possa manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, para não afundar, né? Ter nossa mente, nosso coração, nossos olhos fixos no Senhor Jesus. A gente consegue até andar sobre as águas. Com Jesus, a tempestade não é nada. Com Jesus, as circunstâncias contrárias não são nada. Com Jesus, nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece, Ele que nos ajuda, Ele que nos restaura, né? E Ele faz milagres ainda hoje. Creia apenas, confie e mantenha seus olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigada, Senhor, por esse manancial lindo. Todos os mananciais são perfeitos, né? Todos os mananciais estamos aqui, né? E se Deus quiser, sempre estaremos, né? Renovando nossas forças em Jesus Cristo, né? Renovando as nossas esperanças. Que a gente possa sempre manter nosso olhar em Jesus Cristo. Amém. O manancial de hoje pede que seja lido alguns capítulos bíblicos, né? Da Bíblia. E no final de um ano, a gente consegue ler a Bíblia por inteiro. E hoje nós iremos ler Isaías do 9 ao 12. Vamos à leitura? Isaías 9. O nascimento do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A ira do Senhor contra Israel. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida, porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo, ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos.
Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Isaías 10. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Ou deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. O juízo de Deus sobre a Assíria. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Calno o mesmo que a Carquemes? Ramate não é como Arpade e Samaria como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria, eu tratarei Jerusalém e suas imagens como tratei Samaria e seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante, pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros. Como um poderoso, subjuguei seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja, ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar de sua glória se acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. Num único dia ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. O remanescente de Israel. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos Exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios quando eles os espancam com uma vara e erguem contra você um bastão como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará, e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos Exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe,
Ele erguerá o seu cajado contra o mar como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Aiate, passam por Migron, guardam suprimentos em Miquimais, atravessam o vale e dizem: passemos a noite acampados em Geba. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim, escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena está em fuga, o povo de Gebim esconde-se. Hoje eles vão parar em Nobe, sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com o machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Isaías 11. O ramo de Jessé. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Ramate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filístia. A oeste, juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhe estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito. Com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Isaías 12. Ação de graças. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião,
pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Amém. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra, Jesus, que nos alimenta dia após dia, Senhor meu Deus. Muito obrigada pelo teu amor, tua graça e misericórdia em nossas vidas. Muito obrigada por mais um manancial gravado, Senhor meu Deus. Eu te peço, Senhor, abençoa cada ouvinte, suas famílias, seus lares, seus planos, seus projetos, e que todos fiquem na paz de Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Tenham todos um bom dia.